A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Louvado seja o nosso Deus, a honra e a glória dada ao nosso Senhor. O título dessa manhã, na palavra de Deus, bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde, ou nessa madrugada, ou amanhecer, aonde você vai me assistir. Amém? O título dessa manhã é Como devem atuar os ministros do Senhor. E no livro de Mateus 10, verso 16, nós vamos pedir a orientação do Senhor. Mateus 10, 16 e também 20, verso 26. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti apresentamos a Tua palavra. Que eu não venha falar de mim, Senhor, mas sim de Ti. Que eu venha, Senhor, nessa manhã ser usado. Que o Senhor use a minha mente, a minha consciência, o subconsciente, o meu coração, a minha boca para levar a Tua palavra. A Ti apresento a Tua palavra nesse momento. Abençoa a vida desse homem e dessa mulher que está assistindo. E que o Senhor coloque por terra tudo que tem se levantado. E Deus de já, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. São 4 tópicos nessa manhã. Amém? E aí você tem que assistir os 4. A característica do verdadeiro ministro, nomeados por Deus, como devem atuar os ministros e o chamado para trabalhos especiais. Aqueles que são chamados para fazer os trabalhos especiais, como presídio, hospitais, viela, beco, rua, lugares que Deus vai enviar. Amém? Então no livro de Mateus 10, verso 26, nessa manhã ele diz: Portanto não os temais, não há nada escondido que não venha o que é ser revelado, e nem oculto que não se torne conhecido. Então ele fala do conhecimento divino, e ele está dizendo não tema, e aqui os pecados que são revelados. Amém? E estou falando de como devem atuar os ministros. Então aqui Deus já está mostrando o quê? Que ele revela, que ele mostra. No verso 27 ele diz: O que vos digo no escuro, dizei na luz, e o que o escutai ao ouvido, pregai sobre o telhado. Ele fala da pregação que é ordenada e do seu testemunho. Marcos 16 também, verso 15, você pode ler. Então ele fala que ele traz o que? O conhecimento. Ele está dizendo nessa manhã que não há nada em oculto que não seja revelado da tua vida. Mas como assim? Deus sabe de todos os teus pecados. Deus sabe da vida que tu tem levado. Deus sabe das coisas que tu tem feito nas trevas e levado para a luz. Deus sabe. Ah, mas Deus sabe. Não, mas Deus sabe o que tu está fazendo nesse momento. Eu podia até falar nesse vídeo, mas não vou falar, porque não é permitido. É algo gravíssimo que você está fazendo nesse momento. E você sabe o que você está fazendo. Nesse exato momento você sabe o que está fazendo. Quando são 10 horas e 22 minutos. Você sabe o que está fazendo dentro do banheiro nesse exato momento. Eu não preciso te falar. Mas como assim? Como é que tu sabe? Tu conhece a minha vida? Eu não conheço. Quem conhece é o Espírito Santo. Amém? Aqui no capítulo 20 de Mateus, verso 26, a palavra do Senhor diz assim: Não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. A verdadeira grandeza, humildade, ministro e verdadeiros ministros. Então, se eu quero ser um ministro grande, eu tenho que ser o menor entre eles. Paciência, longanimidade, amor, paz, comunhão, intercessão, santidade, santificação. Eu preciso ter isso. Se eu quero ser um verdadeiro ministro de Deus, ao mesmo tempo eu tenho que ser servo. Eu tenho que aprender a servir aos outros. Eu tenho que me sujeitar, vou ter que me submeter. Eu vou ter que aprender a servir o meu pastor. Eu vou ter que aprender a servir aquele que está me orientando. Eu vou ter que aprender a ser servo daquele que está o quê? Me orientando.
Não interessa se é uma mulher de Deus ou se é um homem de Deus, que está com palavras duras, palavras pesadas, mas é por intermédio do amor que ela tem pela minha salvação. É isso que eu tenho que compreender. Se eu quero ser ministro, então eu tenho que o quê? Me sujeitar. Eu tenho que ser o quê? Servo. Essa é a função de um verdadeiro ministro. Amém? Então aqui no capítulo 23, amém? De Mateus 23, verso 11, ele diz assim: o maior entre vós será o que? O seu servo, a verdadeira grandeza. Lucas capítulo 1, verso 15, amém? E também eu vou aqui no capítulo 20 de Mateus 22, verso 26, ele diz assim, 22, verso 26. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o sétimo. Aqui Jesus está falando da mulher que foi casada com 7, teve 7 maridos. Mas lá no reino, nenhum deles é o seu esposo, porque a própria palavra ali já diz que lá ninguém se dá em casamento. Nós seremos semelhantes aos anjos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. A honra e a glória dada a Ele. Nós vamos em Mateus nessa manhã. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 2 diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha e não agimos com engano. Não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação que é da verdade. Aqui ele fala do andar do crente. Diz que é de Deus, mas vive no pecado. Diz que serve a Deus, mas vive na imundícia. Diz que é homem de Deus, mas mente. Para ser servo do Senhor, eu não posso ter pecado. Eu não posso ter mentira na minha boca. Eu não posso errar, eu tenho que falar a verdade o tempo inteiro. Por que as pessoas passam vergonha quando elas vão querer expulsar o demônio e o demônio diz: daqui eu não saio? Porque há pecado nela. Então, se o pecado está nela, como é que o demônio vai sair dali? E não vai sair, porque ele sabe que ela está no pecado. Olha que exemplo interessante. Certa feita o pastor foi lá repreender o demônio que se manifestou no outro. Ele disse: tu agora há pouco roubou 4 pernas de linguiça e quer que eu saia daqui? Se tu está no pecado, se tu está no erro, não vou sair. Veio outro irmão e repreendeu. Se sujou por 4 pernas de linguiça. E aí queria que o demônio saísse. Não tem como o demônio sair de lá, se está no pecado. Viu como são as coisas? Viu como o ministro ele tem que andar? Viu como o ministro ele tem que servir? Se ele é ladrão, como é que ele vai querer expulsar dali? Se a vida está no pecado, está na transgressão, está na imundícia, está uma sujeira a vida dele. Então ele não consegue o quê? Trazer libertação na vida daquela pessoa. Ele não consegue trazer libertação na vida daquele homem, na vida daquela mulher, quando ele está no pecado. Amém? Louvado seja o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 6 também, verso 4, nessa manhã ele diz: antes como ministro de Deus, recomendando-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições e na necessidade e nas angústias. Ele fala aqui de nomeados por Deus, ministro verdadeiro e ministros, né? Ele fala de paciência e o do sofrer por Cristo. Quer servir Jesus? Vai pagar um preço. Quer servir Jesus? Vai pagar um preço muito alto. Porque tu vai sofrer. Tu vai ter que se humilhar. Tu vai ter que se submeter a tudo que Jesus está te ordenando, a tudo que Jesus está mandando. Quer ser aprovado? Tu vai ter que servir como Ele quer e não como você quer e não como nós queremos, mas sim como o Espírito Santo ordena a mim e a você nessa manhã.
Muitas das vezes eu prego para mim e depois prego para você. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então, no verso 4, ele está dizendo: antes, como ministro de Deus, recomendando-nos em tudo na muita paciência, nas aflições e na necessidade e na angústia. E no verso 5 ele diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Quantos têm um amor fingido dentro da igreja? Ah, coitadinho. Mas lá dentro está dizendo: eu quero mais é que tu se arrebente. Eu quero mais é que tu te lasque. Porque é falso e mentiroso, não tem o amor, não tem a verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Vive uma vida de aparência, uma fachada, diz que é de Deus, mas não é. Não é ministro. O verdadeiro ministro, ele vai atrás das suas ovelhas. O verdadeiro ministro vai lá atrás dela, vai buscar elas. Será que nós estamos buscando as ovelhas? Será que nós estamos indo atrás das almas nessa manhã? Ou nós estamos atrás dos nossos interesses? Olha, se eu fizer tal coisa, né? Deus vai me abençoar aqui, Deus vai me abençoar ali, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, barganhando com Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. A obra tem que ser feita com amor. A obra tem que ser feita com decência, com raciocínio, com entendimento, com discernimento. Senhor, nessa manhã eu estou aqui. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Para onde o Senhor quer me enviar? Para onde o Senhor quer me mandar? Fala comigo, dá direção, mostra. É isso que nós temos o quê? Que buscar todos os dias. Amém? Nós vamos em 1 Tessalonicense. Amém? 1 Tessalonicense nessa manhã. No capítulo 2, verso 4, o Senhor diz assim: pelo contrário, como fomos provados por amor, como fomos provados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Coração estava sendo aqui sondado. Aqui havia um favor divino. Verdadeiros ministros. A mordomia do Evangelho, 1 Timóteo capítulo 1, verso 11, e a popularidade. Aqui os corações estão sendo sondados. Como assim meu coração sendo sondado? No momento da pregação, no momento da oração, no momento ali da ministração da palavra, o Espírito Santo no culto está ministrando, sondando o teu coração. Ele conhece os teus desejos, Ele conhece as tuas falhas, Ele conhece os teus erros, Ele conhece o que está acontecendo com você. Não, mas Deus não sabe, Deus sabe de todas as coisas. Então ali Ele está vendo, Ele está analisando, Ele está vendo se no momento da pregação, no momento do culto tu está sendo sincero, no momento que tu está intercedendo, que tu está orando, se tu realmente é sincero. Se tu serve, nós estamos sendo provados a todo instante, a todo momento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Ainda primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: exortamos vós também, irmão, que admoestais os insubmissos, consolei os desanimados e sustentei os fracos. E sejais o que? Paciente para com todos, boas obras, o dever de demonstrar, verdadeiro ministro, paciência, o bem por mal que ele fala e das represálias. Você pode ler 2 Tessalonicenses 3, verso 12, 2 Tessalonicenses 3, 9 e Tito 2, verso 2. Amém? Então ele está mostrando aqui que nós devemos o quê? Admoestar uns aos outros. Amém? É por amor da nossa alma, da nossa salvação. Em 2 Tessalonicenses 3, verso 9, ele diz: não porque não tivemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nos imitarmos. Ele fala do bom exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, verso 4.
O bom exemplo, 1 Timóteo 4, verso 12, verdadeiro ministro, 1 Timóteo 3, 2, né? Aqui ele fala, nos dando essa o quê? As orientação, como devem atuar o ministro de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aqui nós vamos para 1 Timóteo, nessa manhã. Amém? Nós vamos em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui ele está falando da conduta correta, da conduta inculpável e da poligamia dos verdadeiros ministros. Amém? Capítulo 4, verso 12, ele diz aqui, na sua palavra, o Senhor: ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trabalho, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tudo isso Deus nos direciona nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus, a honra e a glória dada a Ele. Aqui também no capítulo 4, verso 12, aonde já passamos, né? Amém? Agora 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2 e 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, fortaleza espiritual, poder espiritual e a graça de Cristo. Apocalipse 22. A honra e a glória, para nós encerrarmos esse terceiro estudo dessa manhã. São 4 estudos, capítulo 22 de Apocalipse. Amém? A honra e a glória dada ao nosso Deus. Capítulo 22. A honra e a glória dada ao nosso Deus nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A honra e a glória dada. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Eu sei que Apocalipse 22, agora me falta o versículo, amém? Para terminar aqui essa quarta parte. Mas tem uma aqui que o Senhor me deu, amém? Capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 12, ele diz: na verdade, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não vai ter descanso, não vai ter moleza, amém? Mas Apocalipse 2, aqui verso 10, é um texto muito conhecido em Apocalipse 2, verso 10, ele diz assim: não temas coisas que está para sofrer, escutai, né? O diabo lançará cada um de vós na prisão para que sejais provado e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ele fala das falsas religiões, boas obras, dom divino. Ele fala aqui também que não tema e a recompensa aos fiéis. Amém? No capítulo 2, 17, ele diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei do maná escolhido. E também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Um novo nome e audição espiritual. Aqui eu vou em Apocalipse 20, verso 4, então, para encerrar.
Amém? Que diz assim: vi também tronos, e ao que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa e nem nas mãos, e eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a promessa do Senhor, a exaltação do reino, a exaltação dos santos, reino espiritual, recompensa aos fiéis e recompensa a imortalidade, decapitação, mártir e martírio, e testemunho daqueles que foram fiel até o fim. Servir a Deus não vai ter moleza. Vamos ser caluniados, vamos ser difamados, vamos ser perseguidos. E esse evangelho falso que estão pregando por aí, que é um evangelho de mamão com açúcar, não adianta. Não adianta querer pregar uma coisa que não é. Aqui ele está falando de como devem atuar os seus ministros, o que vão passar, o que vão sofrer e o que vão ter, o que aguentar por causa do nome do Senhor. Mas a palavra também diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que nessa manhã nós venhamos fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem, mas sim a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo está te convocando, o Espírito Santo está te chamando para a batalha, o Espírito Santo está te chamando para essa guerra. Não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha incerteza. Se fortaleça estudando a palavra, buscando, orando e jejuando, para que ele possa lhe usar com poder e autoridade no nome dele. Não é no nome do homem, mas sim no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez. Que Deus abençoe. São 4 vídeos falando sobre a característica do verdadeiro ministro, nomeados por Deus, como devem atuar e também chamados para os trabalhos especiais, que essa é a última, que já também vai sair. Compartilhe, comente, deixe o teu like, ative o sininho de onde você está assistindo, deixa ali o teu comentário. Que Deus abençoe hoje e sempre. Uma excelente semana abençoada a todos vocês. Amém?